Então é muito mais do que 10 mil litros, certo? Então essa é a minha analogia para a gente identificar e converter de metro cúbico para litro. Vamos lá para alguns exemplos. Anotem primeiro o resuminho, certo? Do volume do cubo de 1 metro de aresta, você vai ter 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. O volume é de 1000 litros e a capacidade também de 1000 litros são equivalentes. 1 metro cúbico, volume, capacidade 1000 litros. Anota também quando a gente utilizar um cubo de 10 centímetros de aresta. Então, o volume vai estar sempre em decímetro cúbico, certo? Que equivale a 10 centímetros cúbicos ou 1000 centímetros cúbicos, certo? Então, 1000 centímetros cúbicos equivalem ao quê? A 1 litro e 1000 mililitros. Vamos lá para alguns exemplos. Exemplo 1. Qual o volume de um cubo de 20 centímetros de aresta? Então aqui a gente vai ter em centímetros, centímetros, centímetros. Não escrevi centímetros, mas você sabe que vai ter 20 centímetros. Como é que você iria fazer para calcular? Vamos lá. Primeiro, você sabe que 20 centímetros equivale a 2 decímetros, porque 1 decímetro equivale a 10 centímetros. Então 20 seriam 2 decímetros. Por que eu deixei em decímetro? Porque a gente tem uma analogia lá que a gente já anotou. Decímetro cúbico, tá? Lembra dele? Então a gente vai ver isso aí. Então volume, como é que você irá fazer? Seria aresta vezes aresta vezes aresta, porque todas as três têm o mesmo tamanho. Lembra do Azinho? A vezes A vezes A. Então aí vocês terão o seguinte. Quanto é a aresta? Como eu coloquei agora em decímetro, eu vou fazer 2 vezes 2 vezes 2. Como eu estou multiplicando decímetro também ao cubo, então eu já coloquei aqui, ó, separadinho, bonitinho. Então aí, ó, 2 vezes 2, eu vou fazer a multiplicação que dá 4, vezes 2 dá 8. Então eu tenho o volume em decímetro cúbico. Só que eu lembrei que 1 decímetro cúbico é 1 litro. Então, 8 decímetros cúbicos vão ser 8 litros. E aí eu resolvo o problema da questão para descobrir a capacidade desse carinha daqui. Quantos litros ele teria? Eu teria 8 litros. E aí vamos para o exemplo 2. Esse exemplo 2 é um exemplo bem prático, que aí vocês vão ter uma caixa de leite em embalagem longa-vida, que tem 1 litro de volume, certo? Ou a capacidade de 1 litro. Tendo as medidas de 19 centímetros de altura e 9 centímetros de comprimento, olha bem as medidas que ele deu, ó, 19 centímetros de altura e 9 centímetros de comprimento. Qual é a medida da sua profundidade? Então tem uma medida dessa caixinha daqui que está faltando, que é essa medida daqui da profundidade, certo? Justamente é essa medidinha aqui que a gente vai procurar. Vamos lá? Vamos ver como é que eu vou resolver isso aqui para vocês. Então vocês irão fazer o seguinte. O volume é dado pelo produto das 3 arestas, que seria o comprimento, que a gente tem aqui, ó, comprimento de 9, vezes a altura, está aqui, ó, 19, vezes a profundidade, que é justamente o carinha, que eu não sei quem é. Vocês lembram, por equação, quando a gente sabe o termo, que a gente, vamos dizer assim, que é desconhecido, a gente bota uma letra, né? Então aí eu vou chamar de letra P. Profundidade eu vou chamar de letra P. P de profundidade. Então aí eu fiz a anotação. O volume eu coloquei em mililitro, porque lembra que está em centímetro. Quando tiver centímetro fica mais fácil utilizar mililitro. E aí o comprimento está em 9 centímetros, ó. A altura 19 e a profundidade também vai estar em centímetro, porque eu estou utilizando tudo em centímetro. Só que aí vocês vão ter o seguinte, vamos fazer substituições. Substituindo,
a gente vai ter o seguinte: quanto era o comprimento? Era 9. Vezes a altura, que era quem? 19. Vezes a profundidade, que era justamente aquela letra P que eu tinha falado anteriormente. Só que tudo esse probleminha aqui, essa multiplicação, esse produto, vai dar 1000. Então, o volume também é conhecido. Então, aí eu fico com a equação, certo? Vou botar aqui de outra cor. Eu fico com esta equaçãozinha bonitinha para ser resolvida. Como é que se resolve uma equação? Isola a incógnita, né? E faz as operações com os demais coeficientes. Então, aí, para isso, eu vou fazer o quê? Isolar a letra P. Isolei a letra P. Então, P vai ficar sozinho aqui, certo? Quem vai estar do outro lado? O 1000. Só que quem estava multiplicando vai passar dividindo. Então, aí 9 vezes 19. Então, eu vou ter quem? 1000 dividido por 171, que é o resultado de 9 vezes 19. Quanto é que dá esse resultado aqui? Aproximadamente 5,85 centímetros. Então, a profundidade, que era o que eu estava procurando, foi encontrada fazendo a continha simplesinha de uma equação. Ok? Esse é o exemplo 2, que seria calcular a profundidade dessa caixinha de leite longa-vida. Certo? Essa medida daqui. Ó. Tranquilo? Então, vamos lá. Então, veja só. Para você que recebeu o livro didático, a gente adotou esse livro e esse conteúdo se encontra na página 238 até a página 242. Então é o seguinte, revejam o vídeo quantas vezes precisar, faça as suas anotações, resolva os problemas propostos na atividade e, se surgir dúvida, consulte o seu professor. Bons estudos e até a próxima!